Tá aí o Luiz Felipe? Não vi? Tá, sim, tá. Entrou. E, pessoal, se vocês quiserem, né? Vocês Começou. podem depois mostrar. O pessoal está vivo? Oi, Luiz Felipe. Já está? Já está. Boa noite. Boa noite. Boa Vai lá, noite, Pelé. boa noite. Então, vamos lá, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Painéis Virtuais, Viamão e o Meio Ambiente. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, nossos convidados, as pessoas que estão na sala, que vão nos acompanhar. Se puderem, compartilhem, criem salas de vídeo para, vamos dizer assim, dar asas às boas ideias. Tudo começou quando compartilhamos uma ideia com o Cláudio Fiorese, do Instituto Federal, e do projeto, coordenador do projeto Eco Viamão, e com o Ricardo Pellegrini, do SEB Caminho do Meio, e coordenador do projeto Tupambaé. Evidente que isso não poderia resultar apenas numa atividade por ocasião da Semana do Meio Ambiente. Virou, vamos dizer assim, uma linda jornada por nosso patrimônio ambiental, nossos parques, nossas APAs, nossas águas, nossas terras. Sobretudo, olhamos a nossa relação com esse meio, que não tem sido generosa. Basta olhar as margens das vias principais do nosso município para localizarmos focos de lixo, os nossos arroios, que estão praticamente destruídos pela poluição, nossos rios, etc. Mas, sobretudo, nós buscamos nos reconectar com essa natureza, através da espiritualidade, das palavras do Lama, e olhar dos povos originários, os guaranis, nossos imbiás guaranis, destacando o esforço de muitos na produção orgânica, e aqui com muito respeito e admiração ao assentamento Filhos Cepé, da agricultura familiar, dos diversos lugares e ramos de produção do nosso município, das várias agriculturas orgânicas e alimentação saudável, os ensinamentos e o trabalho dos técnicos da Emater, fundamentais para multiplicar as boas práticas no município. E aqui estamos hoje, da importância das políticas públicas. Assim nós estamos caminhando, ampliando a nossa visão sobre Viamão e o meio ambiente. Partilhamos visões e conhecimentos que nos dão um foco mais amplo, mais completo e mais complexo também da nossa cidade, do nosso município. Então, queremos, enfim, construir ideias, valorizar esse grande patrimônio ambiental que nós temos para viver bem e em harmonia com a natureza. Em uma cidade que se desenvolva sem destruir seu patrimônio ambiental. Que tenhamos empreendimentos compatíveis com a boa convivência com a natureza. E assim, nós estamos fazendo de uma ideia, de uma ação que era para ser, uma grande jornada de conhecimentos, Pellegrini, e de acúmulo, e de ampliar a nossa visão sobre a nossa cidade. Então, vamos em frente. Hoje é a 12ª edição, e certamente nós não vamos parar tão logo, porque a cada edição surgem novas ideias e nós já temos uma enorme lista de temas para outras edições que podemos realizar. Então, sejam todos bem-vindos e que tenhamos um bom painel virtual nessa noite. Boa noite a todos e a todas. Uma alegria muito grande, novamente,
participar e coordenar essa ação painéis virtuais, né? Hoje, com o nosso tema em gestão de resíduos sólidos e as políticas públicas. E todos os assuntos relacionados a esse grande problema das metrópoles, das cidades grandes e também das cidades pequenas. Um problema que muitos municípios já encarou de frente e tem conseguido resultados maravilhosos. Hoje nós vamos ter 2 convidados e, como sempre, nosso querido Cláudio Fiorese, do Instituto Federal e do projeto Eco Viamão, que também faz parte desse programa e dessas ações. Então, teremos o Alex Cardoso, do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. E também Joaquim Reis, membro da ARV, Associação dos Recicladores de Viamão, COVIR, Cooperativa Viamonense de Catadores e Recicladores, Ecoponto, e todos esses trabalhos que ele tem se envolvido, né, nos últimos tempos. Eu vou passar a palavra, não vou me delongar muito, temos um assunto muito importante a ser tratado, né, para que eu fique aqui falando uma questão genérica, né? Então, vou passar direto para o Cláudio Fiorese, né, para ele explicar um pouco como que vai funcionar o nosso programa, né, e gostaria sempre de colocar para todos os nossos participantes, né, que estão na sala, que esses programas nossos, eles são transmitidos online ao mesmo tempo no Facebook do Centro de Estudos Budistas do Caminho do Meio, do Instituto Caminho do Meio, do Instituto Federal, e nós temos tido uma grande audiência, com muita participação, às vezes não no mesmo dia, mas às vezes, geralmente acontecendo depois, em torno de 1.500, chegando até a 2.000 visualizações em cada uma desses nossos faces, né? Então, vou passar para o querido amigo Cláudio Fiorese. Ok. Boa noite a todas, a todos. Me ouvem bem? Ótimo. Então, eu queria fazer uma saudação muito carinhosa aí aos parceiros Ricardo Pellegrini, do Centro Budista, Instituto Caminho do Meio, Serginho Kupfer, professor, né, ex-secretário, tem toda uma vida política pública dedicada a Viamão e também participante do projeto Hortas Escolares Agroecológicas, entre outras coisas. E os nossos convidados, né, o Joaquim Reis e o Alex Cardoso, que na sequência a gente vai para fazer uma rápida apresentação, autoapresentação deles, né? Reforçando então, né, Pelé, que essa transmissão está acontecendo agora além do Face do Centro Budista, nós também temos a transmissão no Face do Eco Viamão, no Face também da COVIR, da Cooperativa Viamonense de Catadores e de Material Reciclável, também no Face do Centro Estudantil Unificado do Instituto Federal e no canal novo, né, recentemente desenvolvido pelos nossos bolsistas, o canal do YouTube do Eco Viamão. Em breve também teremos o canal do Instagram e daqui a uns 15 dias deveremos estar abrindo também os canais de podcasts aí nas plataformas de Spotify e Companhia Limitada. Então, é o que o nosso amigo Vitor Ortiz chama de transmídia, né? Todas essas mídias integradas com focos em temas que semanalmente a gente traz aqui para o debate, né, da comunidade de Viamão, da região metropolitana de Porto Alegre e também de todo mundo que a internet chega, né? Então, também saudar que na sala está presente o João Guilhermino, né, sempre conosco, nosso bolsista do Eco Viamão, que está trabalhando com um projeto importantíssimo de avaliação da eficiência energética e econômica do arroz de base ecológica, comparando com o arroz convencional. Muito importante esse projeto, porque Viamão é a capital do arroz orgânico, né, no Brasil e na América Latina,
mas nós temos que aperfeiçoar esse processo. Então, o trabalho de pesquisa junto com a URGS, com o IRGA, com a Emater, o Gimina é um dos bolsistas desse projeto tão importante. Também está conosco a Sandra aqui na sala, né? Uma engenheira agrônoma, que também está sempre conosco, ex-aluna aí do nosso curso de extensão. Então, o tema de hoje, né, gente, é um tema por demais importante. O nosso campus do Instituto Federal tem um eixo ambiental, onde temos vários cursos ali relacionados a esse eixo de gestão ambiental, o foco maior é em gestão ambiental, e justamente esse é um dos temas da nossa live hoje, né? Justamente a gestão dos resíduos sólidos, né? Há outros componentes ambientais importantes, a gestão da água, a gestão do solo, etc., mas nós hoje vamos focar em gestão de resíduos sólidos, né? Um tema muito importante, eu acho que todos acompanharam aí ao longo do ano passado, especialmente, todo um movimento de debate, né, aqui em Viamão, de resistência a um projeto não muito claro, né, nas suas intenções, nos seus bastidores, mas que, ao fim e ao cabo, trazia para Viamão uma perspectiva não muito boa de acúmulo de resíduos de toda a região metropolitana, com uma perspectiva assim de que esse tratamento não fosse o mais adequado e pudesse ser até uma espécie de lixão. Por isso que o movimento se chamava Lixão Não, né? Bom, o debate ampliou. Nós temos a felicidade, né, enquanto Instituto Federal, de ter uma parceria com a Coovir e com a ARV. Quero registrar aqui publicamente esse espírito, né, público que a Coovir, a ARV tem, o Movimento Nacional dos Catadores também, de dedicar o seu tempo, além de trabalhar duramente, diariamente, né, coletando, separando, né, nos ecopontos, ainda eles têm esse espírito público de trabalhar com educação ambiental. O Joaquim é presidente do Conselho de Meio Ambiente de Viamão, né, faz um trabalho bastante democrático, participativo. A Laura e outros, né, o Carlos da RV também, estão trabalhando conosco firmemente na construção da proposta do Atlas Socioambiental de Viamão, né? Então fica aqui também o nosso reconhecimento e, enfim, desenvolvemos projetos agora, o Sabão Legal, parceria direta com a Coovir. Nosso agradecimento aí para toda a equipe, todos os sócios da cooperativa que coletaram óleo aí nas comunidades, trouxeram. E o nosso pessoal aí, junto com vocês, a Escola Farroupilha, fizeram já, eu acho que cerca de 8.000 barras de sabão distribuídos gratuitamente em Viamão para ajudar na higiene pessoal e no combate e prevenção da pandemia. Boas práticas também para os trabalhadores, né, Joaquim? Tivemos um projeto assim com o professor Robson. Então, parabéns, Coovir, RV. Temos aqui pessoas com caminhada, com espírito público, com coisas a dizer, com reflexões, porque a gente tem que passar, dar um salto adiante, né, Serginho? Nós temos que dar um salto adiante que a questão dos resíduos sólidos tem que deixar de ser encarado como um problema e sim como um ativo ambiental, usando a palavra que o Pellegrini gosta muito de chamar, né? Que Viamão tem vários ativos ambientais. Os seus parques, as suas unidades, o assentamento Filho de Cepé, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, a produção orgânica, as suas paisagens, enfim. Mas também os resíduos sólidos podem ser um ativo ambiental fundamental nesse processo de ecologização, de produção de alimentos saudável, de agricultura urbana, do projeto Hortas Escolares. Pode haver uma química muito boa aí, né? Está havendo, mas se isso for transformado, e aí voltamos ao título, né? Gestão de resíduos sólidos e políticas públicas. Se isso for encarado como uma política pública verdadeira, com empenho, com recursos, com dedicação, sem dúvida, poderemos transformar isso em um ativo ambiental para o desenvolvimento de Viamão. Então, já me alonguei na introdução, mas eu acho que foi necessário. E vamos passar agora na primeira rodada para o que o Joaquim
E o Alex, se apresente para nós, né? Conte um pouquinho aí, 2, 3 minutos, um pouco da sua história pessoal, da sua trajetória profissional. Como é que chegaram aqui, né? Nessa situação, nesse envolvimento todo que vocês têm com a questão dos resíduos sólidos e do meio ambiente aqui em Viamão, e do cooperativismo e do associativismo também. Começamos contigo, Joaquim. Pode ser. Maravilha. Então, boa noite a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela referência, Fiorese. Nos orgulha muito essa parceria, essa caminhada, essa jornada que a gente está tendo a cada dia, aprendendo e crescendo mais junto com o Instituto Federal e com demais entidades do município que se incorporam nessa questão de gestão de resíduos, com aspecto ambiental, social, e a forma que a gente trabalha hoje no município, ela está fortalecida justamente por esse interesse do coletivo de contribuir, participar de forma ativa dessa gestão. Não dá só para um segmento resolver o problema, tem que ser o gerador, a sociedade como um todo e as entidades trabalhando no mesmo sentido, que daí a gente vai conseguir achar uma solução e um caminho melhor. Então, a gente agradece a referência, o convite, a participação hoje, né? Eu peço desculpa que eu não tenho muito a prática do uso ainda da internet, dos vídeos. Eu passo vergonha quando eu ligo uma câmera, já me travo todo. Mas eu vou tentar utilizar do recurso e da oportunidade para tentar compartilhar esse momento, porque são pessoas que eu já conheço há tempo, são pessoas que eu considero, então, amigos. Então, fica mais fácil quando a gente vê caras amigas frente a um monitor, né? Mas é uma desgraça. Então, eu vou tentando, à medida do possível, fazer o melhor possível, tá? Buenas, enquanto apresentação. Em reciclagem, eu conheci em 98, 99, por um motivo de não ter oportunidade, não estava trabalhando, estava desempregado, e comecei a buscar nessa forma de aproveitamento do que todo mundo não dava valor, que era descartado. Isso aí ainda era incipiente, a questão da reciclagem naquele tempo. Comecei a fazer isso como atividade. Passando, enquanto associação, conheci muita gente que trabalhava com carrinho, com carroça, e que não tinha uma organização, não era coeso, não tinha uma associação dos catadores no tempo ativo, que trabalhasse com aquele pessoal que já trabalhava na rua, e acabei me organizando, me mobilizando na primeira associação, que foi a ARV, que foi ali no Mendanha. Inclusive, tenho hoje testemunho de uma inauguração que foi feita naquele espaço, que foi o Serginho, que nos brindou um tempo. Ele era vice-prefeito da cidade e estava no dia da inauguração da entidade, né, Serginho? Então, participou e acompanhou o que foi para nós uma união. Naquele momento foram, acho que 13 famílias que se mobilizaram durante um período de 6 meses para organizar o espaço, uma proposta de integrar os catadores, o reciclador, e montaram um espaço onde a gente começou a trabalhar em conjunto na separação e na classificação do material, num espaço que não era público, que era até então alocado e dividido entre nós ali. Então, esse foi o início da RV, do trabalho em coletivo, da organização, que buscava uma valorização dos catadores de carrinheiro que estavam trabalhando na cidade e não tinha espaço, não era até então muito valorizado, reconhecido por essa atividade, né? Então, comecei, enquanto associação ali, uma associação que teve a maturidade de começar a aprender e caminhar, participando dentro do Conselho de Meio Ambiente. Então, a gente incorporou dali, ouvindo, sem direito a voto. Durante 2 gestões, a gente não tinha a cadeira, não poderia participar, porque na lei não contemplava os catadores, as entidades tinham que ser contempladas para ocupar uma cadeira. E a gente, durante 2 gestões, teve a maturidade de participar, sem direito a voto, somente acompanhando, e após a gente conseguiu pleitear uma cadeira, e aí a partir dali a gente conseguiu votar e conseguir ter voz e conseguir participar de fato do conselho. E nos prestigiou essa participação com o reconhecimento dos demais membros, mais para frente nos colocando à frente de um conselho enquanto presidente. Então, hoje eu estou presidente, é a 2ª gestão, se não me engano, que a gente assume. A entidade foi indicada em outra instância também para ocupar a cadeira. O seu Nelson ficou à frente, representando a associação, e a gente nos orgulha muito participar em todas as formas que a gente pode para contemplar com as entidades e com as instâncias representativas, para contemplar a questão dos catadores, da reciclagem, do meio ambiente e da valorização desse processo, né? Mas, enfim, hoje nós estamos à frente dos galpões de reciclagem. Então a gente opera a coleta seletiva municipal, são 2 unidades de triagem, uma na estalagem e outra no Beco do Soares, e o único ecoponto também em operação, que fica na Salgado Filho, passando a rodoviária, na 57.
Esses espaços, eles movimentam hoje 43 famílias que se dividem nesse espaço e fazem chegar a coleta na zona rural, na zona urbana, nas PEVs, no centro da cidade, coletando material e trazendo, fazendo desse material que chega nas unidades de triagem, ser a divisão, a partir da reciclagem, a sustento das famílias que lá trabalham. E é uma crescente... Oi. Antes de tu prosseguir na organização da cooperativa, do movimento, vamos ficar mais nessa apresentação pessoal de vocês. Vou passar para o Alex, depois nós retomamos com essa organização. Como é que se dá a organização dos atores sociais relacionados à questão dos resíduos sólidos, né? O Movimento Nacional dos Catadores, a cooperativa, a associação e as políticas públicas. Pode ser? Perfeito. Joaquim, tu nasceu aonde? Tu não me disse, tu não falou. Eu nasci em Porto Alegre, no Hospital de Porto Alegre, mas vim para Viamão direto. Me criei aqui. Isso, viamonense. E tu, Alex, tu é viamonense também, Alex? Te apresenta um pouquinho para nós aí. Então, boa noite. Boa noite a todas aí que estão nos escutando, a todos também. É um prazer estar aqui compartilhando tela, né, com vocês. Antes nós compartilhávamos a mesa. Nós estamos aqui compartilhando tela. Então é um prazer conhecer cada um de vocês. Agradecer imensamente pelo convite. É uma oportunidade de a gente poder debater sobre temas que são tão ricos, né, importantes, e que muitas vezes são invisibilizados, né, deixados de lado. E quando a gente não olha, a gente não enxerga, a gente não vê as capacidades, as nuances, os processos que tem ali, que são de ampla ligação conosco, né? Esse processo dos resíduos é uma ligação muito íntima com as pessoas, com a natureza, enfim, e é um processo de uma pegada que a gente deixa no planeta. Então, a gente precisa de ter consciência disso, qual é a pegada que nós vamos deixar no planeta. Eu sou Alex Cardoso, eu sou da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Cavalhada, de Porto Alegre, aqui na capital, né? Somos aí vizinhos. Eu contribuí muito aí com o processo da organização aí dos catadores, junto com o Joaquim, com a Laura, com o Carlos, com o Fagner, enfim, com a equipe aí que a cidade que organiza aí o processo da reciclagem na cidade. E eu faço parte da coordenação nacional do Movimento Nacional dos Catadores. Sou catador desde criança, terceira geração já, minha avó, minha mãe catadora, né? E atualmente agora eu estou também me aventurando aí como estudante aqui na URGS, aqui no curso de Ciências Sociais. Estou fazendo aí os esforços para poder estar fazendo a catação de resíduos e a reciclagem também de pessoas, né? Porque eu acho que a gente precisa, antes de pensar resíduo, pensar as pessoas. E se a gente está caminhando para um lugar do qual a gente não deseja ir, qual é a forma que a gente pode seguir caminhando, também construindo novos caminhos para chegar em novos lugares, né? Eu acho que é fundamental que a gente tenha sempre esses processos aí de conseguir estar olhando as pessoas sempre com prioridade, não importa onde elas estão, todo mundo quer ser visto, né? Muito bom, Alex. Que bom saber um pouco da tua história, né? O Joaquim a gente já conhecia mais de outros carnavais, como se diz. Saber que tu é da terceira geração, né, da família, e que tu tá estudando ciências sociais, que bacana. Muito, muito bom. Parabéns mais uma vez a vocês aí. Bom, para uma segunda rodada agora, eu acho que seria interessante, Joaquim, Alex, vocês falarem um pouco do surgimento, né, da política de recursos sólidos, de resíduos sólidos. Como é que isso se tornou um problema de política pública, né? Como foi construída essa política pública e como é que ela está sendo executada nos municípios? Podendo pegar o caso de Viamão, de Porto Alegre, né? Com os seus pontos positivos, os seus avanços e também os aspectos negativos que, infelizmente, a gente sabe que existe, né? É um tema polêmico, seguidamente ele vem à tona, não é? Mas é importante ouvir, então, já que temos aqui o Movimento Nacional dos Catadores, temos aqui uma cooperativa, uma associação, ou seja,
3 níveis de organização da sociedade civil que são fundamentais, né? Eu não acredito em política pública eficiente, inclusiva, sustentável, se não tiver controle social, organização social. E aí temos também o papel do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Que felizmente aqui em Viamão é ativo, ele fiscaliza, ele exerce o seu papel, pelo menos procura exercer o seu papel. Enfim, tivemos temas polêmicos em Viamão recentemente, relacionados também a essa questão dos resíduos sólidos, né? Enfim, então é muito importante a gente ouvir agora o Joaquim e o Alex, né? Um pouco sobre esse contexto geral, para que depois, num terceiro bloco, a gente comece a funilar sobre algumas alternativas, expectativas e melhorias necessárias nesse processo, nesse tema e nas políticas públicas também. Pode ser? Então, quem começaria, o Alex ou o Joaquim? Joaquim. Podemos contar junto a história, Alex? Então tá. Contamos junto, então. Cada um fala um pouquinho. Ok. Fechou? Então, na questão de políticas públicas, buenas. Tem uma parte que eu não sei até hoje, né? Não é histórico de Viamão, do município. Eu ouvi falar em alguma coisa, mas eu não tenho certeza. Talvez o Sérgio saiba e eu não saiba. Ele pode até esclarecer para nós. Eu fiquei sabendo que na lei orgânica já tinha previsão já das questões relacionadas aos catadores. A nossa lei ela foi revista em 90, se eu não me engano, a lei orgânica, e lá falava que as cooperativas, as entidades de catadores do município deveriam gerir as usinas de reciclagem do município. Então, a gente vê que em 90, na revisão da lei orgânica, eles tiveram a delicadeza de contemplar os catadores com um parágrafo na questão de meio ambiente. Então, esse é o primeiro registro que eu sei na legislação do município, né? Em 93, o Estado criou o reconhecimento da importância da coleta seletiva. E aí os municípios começaram a prestar mais atenção na obrigação, porque passou a ser uma obrigação cobrada pelo Estado a valorização e a separação do material. Mas em 90, de fato, o município já tinha na sua lei maior essa questão do reconhecimento do papel do catador. Eu não sei se houve, mas parece que houve uma usina de triagem de lixo no aterro sanitário, no tempo do governo do Pedro Antônio, primeira gestão. Então, dessa parte, eu realmente não achei registro até hoje e ainda procuro saber, não sei muito bem sobre isso. Mas dali, então, em 93, o Estado valorizou e o município começou, a partir de 98, 99, em conjunto com o Estado, daí a construir as suas primeiras unidades de triagem. Então, ali começou um processo na estalagem, na Augusta, a se desenvolver a coleta seletiva. A coleta seletiva municipal, por lei, nasceu em Viamão em 93. O prefeito Pedro Antônio fez a lei municipal criando a coleta seletiva. Então, a partir daquela data, a lei começou a funcionar reconhecendo um modelo de coleta de separação e a obrigação dos moradores de separar. E a partir de 98, 99, em 2000, começou a entregar as unidades de triagem e aí começou a funcionar a coleta integrada com as unidades de triagem no recebimento. Então, o Viamão começou de fato, a partir de 2000, na questão do aproveitamento dentro dos galpões de reciclagem por meio da coleta seletiva, né? Isso é o que eu sei que eu acompanhei. Porto Alegre começou bem antes, né, Alex? Oi. Oi, Joaquim. Desculpa interromper, é que tem um piquezinho na tua voz, problema. Não sei, tu está falando do fone de ouvido ou está falando do áudio assim, ambiental? Do áudio ambiental mesmo, não estou com fone de ouvido. Ele dá um piquezinho, parece que dá um ruídozinho, né? Mas enfim, deu para ouvir bem, deu para entender bem a tua fala, né? Então, talvez agora na rodada, na sequência que o Alex fala, daí quem sabe tu dá uma olhada ali, Joaquim, colocando de repente um fonezinho de ouvido, não fica melhor o teu áudio, tá? Vamos tentando. Mas Alex, quem sabe agora o Alex complementa então essa parte aí, né, Alex? Depois voltamos aí. Perfeito. Acho que agora todo mundo consegue me escutar bem aqui, porque eu recebi algumas mensagens da galera me dizendo que estão escutando mal também aqui.
Eu espero que agora todo mundo esteja escutando bem. Estou tentando falar um pouco mais forte. Isso, Então, tá isso. bom. Abre o Vamos pulmão, que vamos. Alex. Então vamos que vamos. Eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível, assim, para trazer um processo também que não seja só corrido, né? Mas que seja altamente informativo para que a gente consiga compreender as trajetórias, enfim, que chegaram a esses processos que traz para a pauta, né, a questão da discussão sobre resíduos, né? Não é à toa que a gente está às 7h30 da noite, reunido aqui, um monte de gente acompanhando para discutir uma pauta sobre resíduos. Imagina como seria essa discussão, né, há 30 anos atrás, né? As pessoas não dariam bola para isso, né? Então, é só para dizer que a gente tem um sentido de mudança muito grande e que os resíduos ele é super importante justamente pelas questões sociais, que é a participação das pessoas, principalmente das catadoras e dos catadores, mas também todo esse processo ambiental, né? O processo ecológico, toda essa questão ecológica que está em volta dos resíduos. Os resíduos, eles têm, né, um processo anterior, assim, é que ele se transforma, logo depois do uso dele, ele pode seguir dois caminhos, né, pode seguir vários, mas dois são fundamentais, assim, são os principais, que um caminho é o caminho do lixão, do aterro sanitário, que é um caminho que segue para um processo de altos investimento, que não gera trabalho, que gera muitos problemas sociais, muitos problemas ambientais, enfim, né, porque não gera trabalho e ainda gera prejuízos, né, e principalmente prejuízos ambientais. Em geral, quando segue esse caminho, uma parte dos resíduos vai parar nos oceanos, né? E, por exemplo, nós temos um dos debates, por exemplo, que tem é dentro da ONU Meio Ambiente, que é a Organização das Nações Unidas, que discute a questão ambiental. E tem uma discussão do atual secretário-geral da ONU, que ele coloca que num prazo de 50 anos nós vamos ter muito mais plástico, a presença de plásticos nos oceanos do que peixes, né? E que atualmente são lançadas 8 bilhões de garrafas plásticas todo ano no oceano. Então, tem essa discussão do resíduo como um mal. E tem o resíduo como uma parte boa, que é quando a gente consegue operacionalizar ele a partir da geração de trabalho, da organização social, da organização econômica, das cooperativas e fazer a reciclagem, né? E isso é um caminho que no Brasil não é muito longo, não. É um caminho que tem no Brasil o início dá lá pelo processo do êxodo rural, né? As pessoas perdendo a máquina tomando conta do campo, os bancos tomando a terra, todo um processo que foi muito feio e muito desonroso para nós, que a gente perdeu a nossa essência, a nossa ligação. Para nós, então, gaúcho nem se fala, né? As nossas origens do campo, do gaúcho, do cavalo, da questão de plantar, de ter a ligação com a terra, né? Isso foi ceifado praticamente de nós. Nós somos expulsos das nossas terras e vindo parar nos grandes centros urbanos, sendo obrigado a trabalhar lá nas empresas, a salários baixos, a ser superexplorado, dentro de um sistema político que era o sistema da ditadura militar, que tinha todo um processo que é altamente venoso, enfim, para a sociedade, né? E muitas das pessoas acabaram construindo esses bolsões de miséria, que são essas grandes comunidades, sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem o próprio reconhecimento, que é onde estão as cooperativas e as catadoras e os catadores. Que, ou seja, dessas questões de exclusão, nasceram essas oportunidades, que é o processo da reciclagem. Porto Alegre implantou em 1990, parou o lixão que tinha na Zona Norte, que era lá na Sertório, atrás atualmente do Big Sertório, um lixão que tinha mais de 60 metros de altura, foi encerrado e foi implantado o sistema de coleta seletiva iniciado no bairro Bonfim. E construído 12 galpões de reciclagem, que gerou 700 postos de trabalho, lá no início das gestões do PT, 89, com Olívio, e seguindo depois com Raul Ponte e outros tantos ali, prefeitos que vieram e implantaram. E no ano 2000, nós formamos o Movimento Nacional dos Catadores, que foi nessa girada do século, né? A gente fez uma organização de 1.700 catadores em Brasília, em 2001, em junho, e no momento em que ninguém esperava, os catadores saíram dos lixões, saíram das favelas, das vilas, né? Colocaram lá
o rosto na rua, mostraram que tinha uma imagem, que essa imagem era uma imagem humana, ocuparam a capital política do país e lá exigiram que tivesse, então, o reconhecimento da profissão que a gente conseguiu conquistar em 2002. Mas para nós não era só essa questão, nós precisávamos, era demais, porque a luta não é pelos catadores, a luta não é só por nós. A luta não é por uma lógica da questão da lógica do dinheiro, do capital, desse sistema que é justamente o que causa a maior parte desse problema, né? Porque apoiar, contribuir com o catador é fazer a contribuição consigo mesmo. Tem toda essa questão ecológica que está em volta do nosso trabalho, que a gente pode falar um pouco mais depois. E aí, avançando bem rapidamente, lá em 2007 para 2008, começa mais uma crise sistêmica do sistema capitalista, que é importante que a gente consiga analisar e consiga olhar a raiz dos problemas, né? Senão a gente fica aqui no tronco ou olhando o floreio das árvores e não consegue enxergar a raiz do problema. E a raiz do problema está no sistema capitalista. E o sistema capitalista é altamente enraizado nos Estados Unidos. E lá deu aquela crise, lá no sistema imobiliário, onde o banco começou a tomar as casas, as pessoas não tinham mais nem onde morar. Só para nós ter ideia, nós temos milhares de pessoas que ainda moram nas ruas lá, né? Nós temos problemas como a cidade de Detroit, por exemplo, não existe mais. As pessoas não falam sobre isso. Os Estados Unidos não fala sobre isso, né? Mas a cidade de Detroit, para ter ideia, não existe mais. Não existe cidade de Detroit. Só para ter ideia do grande problema gerado nesse problema aí econômico que se alastrou o mundo. E aí veio para o Brasil no ano de 2008. Deu uma quebra geral econômica no país. Mesmo que nós tivéssemos um governo que estava acreditando no potencial social e transformador da sociedade, acabando com a fome, por exemplo, né? Gerando trabalho, gerando, enfim, vários aspectos que foram super importantes, e por mais que uma parte do povo brasileiro não enxergue isso, né? A gente parou com a fome e a gente começou a criar mais substância. Com a fome, cria inteligência, força, a gente começou a avançar. Em 2008, então, nós conseguimos mobilizar uma política que estava parada no Congresso desde antes ainda da discussão da Constituição. Era uma discussão que ainda estava nos governos lá da ditadura militar, que era discutir sobre a questão da política de resíduos, atrelada à política nacional de meio ambiente. E a gente, com a força dos catadores, das catadoras, nós entramos naquele Palácio do Planalto e na mobilização dos ministros, dos chefes de Estado, enfim, de vários técnicos, de vários ministérios e do próprio presidente Lula, né? Discutimos sobre a questão da criação de uma política que pudesse efetivar e trazer um processo de reconhecimento do resíduo com responsabilidade de todos, principalmente dos geradores, das empresas que são quem realmente lucram e que realmente utilizam as matérias-primas e são as que realmente poluem também o meio ambiente. E aí construímos lá, durante 2 anos, muita gente veio e participou, altamente construtiva, foi muito democrática e criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. E a política tem uma questão fundamental, é que ela trata o resíduo como um bem, gerador de renda, promotor de cidadania, e traz vários processos que é a construção dos planejamentos regionais, municipais, estaduais e o plano nacional, que vai dizer qual é o caminho, lembrando do que eu tinha colocado um pouquinho antes, qual é o caminho que a gente pode seguir e o caminho que os resíduos podem ir. E ela coloca questões que são práticas. E uma delas é a questão de reciclar, a outra é a questão de reutilizar, a outra é a questão de recusar, não gerar o resíduo e fazer o reaproveitamento do todo. E nós temos os nossos resíduos, por exemplo, cerca de 66% que são resíduos orgânicos. Lembra que eu falei um pouquinho antes, para retomar também, sobre a questão do êxodo rural, da nossa tirada de nós lá do campo? Pois é, nós temos uma questão na mão, que é o resíduo orgânico, que é 60%, 63% da totalidade de resíduos. Nós temos 30%, mais ou menos, por cento, que é dos resíduos que têm alta reciclabilidade. Papel, plástico, latinha, vidro, são resíduos que eles têm um potencial de reutilização e reciclagem muito grande. Nós temos apenas 10% de resíduos que têm um potencial que deveria, né, mudar a matriz de produção, não só pensar o destino final, mas a matriz de produção, porque esse resíduo também possa entrar na cadeia. E aí nós temos isso e chegamos aqui, no caso onde tem Viamão, que lá em 2009, 2012, começou esses processos lá
e a RV começou a organizar até construir ali a cooperativa Covir, que é essa organização junto com a Covir e que organiza o sistema de coleta seletiva. Daí eu passo para o Joaquim aí, que eu acho que ele dá um pouco mais do panorama municipal. Muito bom, Alex. Vamos ver se o Joaquim conseguiu corrigir o problema do som aí. Ótimo, ótima retrospectiva, ótima análise, importante contextualização que vocês dois estão fazendo, especialmente o Alex, que pôde se aprofundar um pouco mais, porque o Joaquim teve um probleminha com o som, que mostra essa trajetória, essa luta e o envolvimento, né, com todas as questões mundiais e nacionais, né, históricas, né. Esse modelo de produção que nós temos aí hoje, ele produz externalidades ambientais e sociais, como você muito bem falou e ilustrou, e estamos hoje no mundo numa encruzilhada muito grande em função desse modelo de desenvolvimento, digamos assim, ou de crescimento econômico. Então, nós estamos realmente com a necessidade de ter um outro olhar. Quem sabe até essa pandemia não seja, no fim e ao cabo, um produto das distorções desse modelo de crescimento que nós temos. Só pontuando o que tu falou, né? Em 2008 vivemos aquela bolha imobiliária, aquela grande crise que alocou trilhões de dólares do sistema público para socorrer bancos, né? E agora, de novo, vivemos uma grande crise que não é só econômica, mas também é sanitária, é social, né? Porque ela não atinge de forma igual a todos, e também é uma crise até emocional e psicológica, como se diz, né? Joaquim, agora vamos ver se o teu áudio ficou legal, mas deu para ouvir o que tu falou, né? Então, quem sabe com essa conceituação agora que o Alex fez sobre o que é resíduo sólido, um pouco do que compõe esse universo dos resíduos sólidos, podia nos ilustrar um pouco melhor sobre isso em Viamão, com alguns números de Viamão, alguns dados, né? Um município de 260 mil habitantes que produz uma quantidade enorme de resíduos diariamente, né? Que resíduos são esses? Quais são os destinos? Qual é a cobertura que tem essa política de coleta seletiva? Enfim, dá uma falada para nós um pouquinho sobre isso, Joaquim. Acho que é importante para a gente dar uma aterrissada agora na nossa realidade local, né? Depois dessa importante contextualização feita até agora. Perfeito. Não consegui achar um fone de ouvido, mas vou falar mais devagar e mais próximo para ver se melhora o som, tá? Viamão na questão... Ótimo. Viamão na questão da gestão dos resíduos, da geração de resíduos. Viamão gera hoje em torno de 150 toneladas de resíduo por dia. É o que é coletado pelos caminhões que atendem ao nosso município. Eles fazem a coleta, que é o primeiro serviço, né, que percorre todas as ruas, e posterior a isso, depois de transbordar no aterro sanitário, que hoje até então ele funciona só como transbordo municipal, daí vai até então para aterro sanitário posteriormente, que é o segundo serviço, que é o transporte para o aterro daí. Então esses dois serviços constituem hoje a coleta do resíduo volumoso orgânico, né, que é feito nas nossas residências, 150 toneladas dia. Dessa proporção do que é coletado, como disse o Alex, 60% é potencialmente compostável, é uma fração orgânica que a gente não poderia, pela lei, pela política nacional, não poderia estar mandando para aterro. A gente deveria fazer o estímulo do gerador, fazer a compostagem, o aproveitamento. A gente deveria ter uma política municipal também de aproveitamento disso, a gente deveria estar compostando isso no nosso solo, enriquecendo. O Viamão tem que comprar adubo de fora para enriquecer até então essas plantações. E a gente tem essa massa, essa capacidade de utilização desse resíduo e está custeando isso para transportar para outro município e enterrar. Infelizmente, quando a gente mistura tudo e quando a gente entende que o resíduo não tem valor, ele se torna lixo. Porque, na verdade, essa fração que seria o rejeito, que deveria ser enterrado mesmo, como o Alex disse, chega de 10% a 15% dessa fração de 150 toneladas diária, né? 25% a 30% seria o potencialmente reciclável, reaproveitável a partir da reciclagem, né? Então, tu tens ali um volume muito grande na questão do município hoje está desprezando.
tem um custo operacional de em torno de R$300 a tonelada aqui em Viamão, então é 150, 160 para coletar a partir do primeiro momento e mais o transporte para o aterro sanitário, disposição do aterro sanitário. Então sai em média de no mínimo R$300 a tonelada do resíduo. E o município não paga nem R$1 pela tonelada que tu consegue aproveitar ou reutilizar ou reaproveitar. Infelizmente, a gente continua apontando a política nacional, a legislação, o direito, a lógica, o bom senso, mas eles não entendem que é mais fácil a gente deixar de gastar para enterrar, de transportar, de não aproveitar esse material, de potencialmente gerar emprego e renda para as famílias que hoje continuam trabalhando na rua, estão desempregadas, puxando carrinho em carroça, poderiam trabalhar com esse volume de material e deixando de gastar do erário público, fazendo que esse material se transforme novamente em recurso financeiro que vai ser gasto no comércio local e que vai retornar, inclusive, para o poder público enquanto imposto, que é o que ele melhor sabe fazer, né? Recolher imposto. Porque na hora de utilizar, de fazer a lei funcionar, de interpretar e de ter o bom senso, aí eles não sabem. Na hora de receber o imposto, aí eles são espertos. Então, a lógica, infelizmente, é que a gente tem... Uma das coisas que a gente não precisa voltar atrás, como bem disse o Alex, a gente construiu em conjunto a política nacional, todos os artistas, todas as pessoas da sociedade foram chamados, os segmentos todos participaram. Os ambientalistas participaram, os governos participaram, os entendidos, os burros, todo mundo foi junto lá e disseram, olha, o cenário é esse, o histórico é esse, quem vai fazer o quê, como é que nós vamos resolver? Daí se criou a política nacional e o compromisso de todo mundo de participar e fazer a sua parte. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Infelizmente, a gente, enquanto talvez Brasil, a gente cria muita lei, tem bastante lei, mas não faz acontecer, não concretiza elas. E é nisso que a gente continua. É na discussão homérica de o porquê, quem é o responsável, de como é que a gente acaba isso. A gente acaba falando sério, a gente acaba realmente olhando o que a gente construiu, olhando o histórico do cenário que a gente tem enquanto município e falando sério. A gente potencialmente tem que parar enquanto sociedade, de gerar lixo, gerar rejeito e começar a deixar de comprar o que a gente não tem retorno, que a gente não consegue descartar, o que sabe que não tem aproveitamento. Aí a gente fez o primeiro ponto, é o consumo consciente. A segunda, a gente utilizar o resíduo como realmente um insumo social. Eu vou utilizar para criar mais um custo, mais um problema ambiental, ou vou utilizar isso aqui de uma forma que ele vai retornar na cadeia produtiva, vai auxiliar os catadores que estão lá na rua, que estão trabalhando, que estão organizados. Como é que eu vou utilizar o que para mim não tem valor, que eu quero descartar? Tem essa opção, e a gente não dá bola hoje em dia. Então, a gente continua trabalhando essa perspectiva no dia a dia, de ter o bom senso, de ter a sensibilidade que a questão do resíduo ele mexe na questão ambiental, na questão social, na questão administrativa. Viamão ele tem um custo hoje para manter isso em funcionamento, tirando o recurso da saúde, da educação, das obras. Ele tira o dinheiro na forma de gestão pública para conseguir cobrir essa taxa de limpeza pública, porque não se arrecada isso dentro do IPTU, dentro da taxa de lixo, o que é gasto hoje no município para mandar coletar e enterrar, não cobre até então, no caso, a não ser que tu retire de outras áreas. Então, olha o nível que a gente está falando na questão de resíduos que afeta a vida de todo mundo. Quando tu precisar de alguma coisa e não tiver do serviço público, porque o recurso que era para estar lá está sendo gasto em outra coisa, fique sabendo que é porque tu não reciclou o teu lixo. Fique sabendo que é porque tu não teve a capacidade de pensar na destinação. É porque tu não acompanha, não acha interessante ou acha pouco problema teu como é que está sendo gerida essa questão do resíduo, né? Mas isso é determinante, ele é fundamental. Está nisso a questão relacionada ao meio ambiente, a questão social e a questão, inclusive, de saúde pública que a gente está vivendo hoje. O resíduo tem, sim, parte disso, né? Quer falar, Alex? Não quero me estender demais na minha fala. Antes de passar para o Alex, muito bom mesmo, Joaquim, você ter feito essa qualificação, né, da questão do resíduo sólido, né, e mostrando também essa dificuldade de conscientização que existe tanto das pessoas na sociedade civil como também dos governos, né? Eu acho que está corretíssimo. Existem boas políticas públicas, boas legislações, mas muitas vezes parece que falta vontade política, compromisso de fazer acontecer, né?
E é por isso que a organização de vocês e essas relações que fazem conosco, com o Instituto Federal, com a rede municipal, estadual de educação, com outras entidades e lutadores sociais, é tão importante para fazer as coisas acontecerem, né? Alex, eu acho que é importante dar continuidade na tua fala aí sobre essa situação atual, né? Não sei se tu podia fazer um breve panorama da situação atual aqui na região metropolitana, não é? Você trabalha em Porto Alegre. O que está rolando? Se fala muita coisa sobre essa questão dos resíduos sólidos, né? De que existem corporações, uns falam até em máfia, né? A máfia do lixo, uns falam, né? De que não existe uma boa vontade de resolver essa questão, de fazer um bom trabalho de educação ambiental, de separação, de coleta seletiva, porque, enfim, há alguns interesses e vou falar o que as pessoas dizem, o senso comum, de que o transporte dessa massa toda, né, que poderia ser separada, evitada, como o Joaquim falou, né, os resíduos orgânicos nem chegarem, né, aos reservatórios e sim serem transformados na família, serem transformados na escola, na comunidade, em um ativo ambiental. Falou muito bem, Joaquim. Por exemplo, o nosso arroz orgânico de Viamão, boa parte do adubo orgânico vem de fora. E isso tem um custo ambiental, energético importante. Nós acabamos de comprar, através do Eco Viamão, aí, para as hortas escolares e também para o trabalho lá no assentamento de diversificação, 180 toneladas de composto orgânico, com um custo de R$110 a tonelada, não é? E se houvesse todo um trabalho organizado, isso poderia ser gerado em Viamão. Eu fiz uns cálculos com base nos dados do Joaquim sobre essas 150 toneladas dia, que 60% é orgânico e tal, que isso, traduzindo em nutrientes para as plantas crescerem, para fazer agricultura, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre, etc. e tal, daria em torno de R$10 milhões por ano. R$10 milhões que são, entre aspas, jogados no lixo, que não são aproveitados para a agricultura urbana, para as hortas escolares e nem mesmo para a produção orgânica de hortigranjeiros, de arroz e assim por diante. Então, sem dúvida, é um problema, é um potencial que não é aproveitado, é um ativo ambiental e social que não é devidamente contabilizado, aproveitado, potencializado para gerar renda, gerar trabalho e gerar todo esse desenvolvimento que a gente sonha e luta. Então, Alex, se pudesse fazer com que a gente entenda um pouco o que está por trás dessa pouca vontade política, né? É falta de visão? É falta de compromisso? Ou, como diria o Brizola, são interesses que temos aí por trás, não muito confessáveis, digamos assim. Microfone, Alex. O microfone. Ligou, deu certo aqui. Aí. Então, primeiro, assim, Cláudio, é só para mim trazer assim para o plano terrestre, até para nós conseguir também visualizar isso, né? A lógica dos resíduos ela não é diferente de pensar a lógica da educação, da geração de renda, da questão do processo do que é a saúde, do que é o transporte público. Então, as questões que são gerais, que são geral, ou seja, que são para todas as pessoas, tem essa questão desse domínio pelo capital. O capital precisa dominar todas as partes que fazem a vida fluir para conseguir dominar as mentes, né? E aí conseguir dominar o corpo para gerar os seus lucros ou seu processo de acumulação de riqueza, né? E aí vai estar inseridos em todos os lugares, né? Então, a questão do problema dos desperdícios nos resíduos também tem os desperdícios que estão ligados aos outros setores também. E aí a questão dos desperdícios não é um vazio, né?
que às vezes a gente vai pensar que tem um vazio e não tem um vazio. Tem ali os gafanhotos que ficam comendo aquilo. É como se estivesse querendo putrefessar a carne para comer e deixar o osso ali e deixar a coisa estragada e para trás, né? E a gente acaba assumindo isso, né? Então, no Rio Grande do Sul, né, nós temos aproximadamente em torno de 47 mil catadores, né? Sendo que Porto Alegre tem 7 mil, contando com a região metropolitana, nós estamos em torno de 17, né? Contando com todas as cidades, nós temos inclusive mais catadores fora da cidade do que dentro da cidade. E nós temos em Porto Alegre a maior parte de geração de resíduos, né? Porto Alegre, região metropolitana, que gera 60% dos resíduos. Todo o resíduo de Porto Alegre, exceto Cachoeirinha e Gravataí, é transportado por 120 quilômetros até Minas do Leão, que é lá onde que fica as crateras de uma outra empresa de carvão que foi lá e tirou, e agora uma outra empresa, que é a CRVR, que é a Central de Valorização de Resíduos Sólidos, foi lá e comprou, e agora aterra tudo com um grande contrato com as prefeituras. Porto Alegre gasta 45 milhões de reais para aterrar, mais 28 milhões de reais para levar e mais 35 milhões para coletar. Então, só para nós ter ideia dos volumes de resíduos que tem aqui em Porto Alegre. E não é muito diferente também nas regiões, principalmente na região metropolitana. Talvez é mais caro, inclusive, o serviço, porque como Porto Alegre tem uma alta geração, o preço tende a cair do que municípios que têm uma geração menor de resíduos e o preço é mais alto. Então, tem gente que tem alta competência, e aí tem a lógica dos conhecimentos. Conhecimento não significa que vai ajudar, né? Toda essa lógica perversa que tem capitalista é daqueles que têm autoconhecimento, que já nasceram com seus diplomas de ouro, com seus status, com as suas caricaturas pintadas na nota de dólar, né? Esses caras são caras de altos conhecimentos, né? Então, o conhecimento se tem e muito, e tem de ambos os lados. Só que a gente está do lado de cá, né? E a gente faz uma luta que não é uma luta pelo bem capital, é uma luta pelo bem social. A gente faz uma luta que não é para a questão de ter os consumo, a gente faz uma luta justamente ao contrário, para que não se gaste e para que não se consuma, mas para também não deixar a gente de fora. Não dá para nós trabalhar, por exemplo, e não ter os rendimentos para a gente poder sustentar as famílias. A gente precisa também dos recursos, e o que a gente precisa é essa troca. Nós precisamos ir trocando cada vez mais as empresas por cooperativa, cada vez mais os papéis dos homens ser substituídos por mulheres no poder. Nós precisamos cada vez mais ir alternando para a gente conseguir chegar nos lugares que é a questão daquilo que a gente descarta. Se nós não mudamos outros sistemas, nós não vamos mudar sistematicamente as lógicas de cadeia. E aí esse é o ponto que a gente está no alto embate. E isso vai gerar, eu vou tentar finalizar aqui, isso vai gerar problemas que dão embate, inclusive, de confrontos e de criminalização dos processos, que é o que está rolando, acontecendo em Porto Alegre agora, que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a partir do governo Marquesan, que na prática não fez nada, senão perseguir, inclusive, os catadores que estão organizados, de colocar uma lei para proibir a circulação dos catadores que coletam com o carrinho. Um dos argumentos que eles colocam é porque os catadores entram dentro dos containers. Aliás, esses containers são containers de rejeito, não são de recicláveis, mas que está cheio de reciclável lá dentro e por isso os catadores estão lá. Cada container custa R$400 de aluguel mensal. E quando não precisa tirar o container, a empresa não ganha. Na lógica, o catador tira parte da empresa. E a gente não enxerga isso, porque isso não é um debate franco, não é um debate aberto. Eles não são homens para isso. Eles preferem fazer as discussões escamoteadas pelos corredores. Os contratos, em geral, a gente amanhece com eles anunciados no Diário Oficial. Depois a gente vê a Polícia Federal ocupando os escritórios dos advogados deles para pegar os contratos que são fraudulentos e nós não vemos a imprensa falar nisso. E aí é que aquilo que tu me disse um pouquinho antes, parece que tem uma máfia do lixo,
Pois é, parece mesmo, né? Se a gente for realmente olhar para os males que os resíduos têm, né? E para a questão daquilo que é visto, que é só por esse mal, tem realmente uma máfia do lixo. Mas também tem nós, né, Joaquim? Que estamos aqui desse lado, construindo por todas as vias, por todos os processos, com os moradores, com as comunidades, com a imprensa, enfim, a gente vai tentar, porque a gente não é de desistir também, né? Nós não temos que deixar eles vencer, mesmo que eles estejam com as armas, mesmo que eles estejam com os escudos, mesmo que eles estejam lá com uma quantidade enorme de vantagens, nós temos pessoa, e nós temos vontade, e nós vamos seguir. Então, existe a máfia, mas também existe o nosso exército, que é puro, que é aberto para combater esse tipo de máfia. Bom, eu acho que agora já são 8h03. Acho que essas primeiras duas rodadas aí foram excelentes. Parabéns aí, Alex, Joaquim. Eu acho que agora podíamos abrir aí para a intervenção dos nossos colegas aqui de sala, né? Eu estou de olho no chat aqui. No momento que surgir alguma pergunta, eu também posso colocar. Me ajudem aí. Mas Pellegrini, Serginho, Gimino, Sandra, Maximiliano entrou na sala também. Fiquem à vontade para fazer as suas colocações. Já levantou o dedo o Pellegrini. Então, como é a área de vocês, e é algo que eu já escutei algumas vezes também, né? E queria saber se vocês têm conhecimento ou se é uma lenda, né? Eu sempre ouvi falar de um município aí do Rio Grande do Sul que seria Dois Irmãos. E Dois Irmãos é uma cidade aí na subida da Serra, onde eu já ouvi várias vezes se falar que é um município que tem 100% da coleta seletiva. Então, eu não sei se isso é uma propaganda, se isso realmente funciona, se tem esse elemento de uma associação de catadores lá, se isso realmente funciona, ou o que acontece lá, ou se é só uma mídia enganosa. Se vocês poderiam falar, porque aí a gente teria já uma noção se nós temos como, né, avançar no município com um funcionamento correto, né, e uma aplicação dessa lei, que é de 2010, né, que isso possa avançar. Então, essa seria a primeira pergunta. E gostaria até de fazer uma colocação que eu não conheço essa área digamos, dos resíduos, né, dos resíduos sólidos. O pouco que eu conheço é o excelente trabalho aí que faz o Covir, né, uma vez por semana, vindo buscar aqui no Centro Budista, na nossa área, recicláveis, né? É uma parceria que nós já temos há muito tempo e a gente agradece muito, né, todo esse trabalho que a Covir tem feito. Mas eu falando na questão dos orgânicos, né, eu vejo que em Porto Alegre não é bem o resíduo sólido, né, mas se a gente vai ali na Lomba do Pinheiro, né, junto com o lixão ali que tem do DMLU, tem um departamento onde é as podas da cidade, né? E as podas da cidade, alguém teve um olhar um pouco mais criativo e aquilo que era um problema se tornou uma fonte de renda, porque todas essas podas, né, elas são compostadas lá e eles vendem. Aí eu comprei há pouco tempo atrás para minha horta aqui a R$70 a tonelada, né, de um resíduo que era aquilo que antes era um problema e que virou digamos, uma solução para eles. Não só o resíduo das folhas e os galhos menores, como eu também vi uma quantidade muito grande de caminhonetes pequenas, de carrinhos, levando a lenha, que também eles vendem por um preço super barato, parece que é R$10 um metro cúbico, e aquilo que a gente depois vê aí nos lugares aí, o pessoal rachando a lenha e vendendo a lenha. Então, esse é
é uma forma de se olhar um problema e gerar uma renda. Então, seriam essas duas perguntas, né? Se realmente nós não teríamos capacidade de fazer isso no município de Viamão, das questões das podas, né? E também essa questão desse município de Dois Irmãos, se isso realmente acontece na prática ou se é só uma lenda e uma propaganda. Muito bom. Começamos com Dois Irmãos aí. Quem é que pode falar? O Alex? Conhece a experiência de Dois Irmãos? Joaquim? Vai lá, Alex. Liga o microfone, Alex. Vamos eu. É isso. Vamos eu mesmo. Então, vai lá. Dois Irmãos, sim. A organização lá ela foi construída com o passar do tempo e eles fazem a coleta seletiva, assim como muitas outras cidades também têm boas experiências e referências. Por incrível que pareça, a gente não vai precisar nem sair de dentro da cidade para pegar boas experiências. Viamão tem um histórico de referência muito bonito e muito legal que foi construído recentemente. Como o senhor bem mesmo falou, o modelo que foi feito em Dois Irmãos, ele trabalhou com a sociedade, com a cooperativa e com a gestão pública municipal. Qual é a diferença desse processo que foi feito lá em Dois Irmãos para Viamão hoje? Viamão, desde 2016, começou um processo de coleta seletiva que atende às residências, porta a porta, casa a casa. Ele não chegou a ser efetivado de forma completa por os dois motivos que faltam, a sociedade e o poder público. A cooperativa fez a sua parte. Ela começou um processo que partiu lá da estalagem, batendo de casa em casa, fazendo uma relação diferenciada, que é o modelo da coleta seletiva solidária, explicando, entregando um panfleto, dizendo que a gente precisa separar, classificar para onde é que vai, o que vai ser feito. E aquela população que começou na estalagem começou a separar e entregar o seu material. E dali se começou um processo de coleta seletiva solidária, feita com os caminhões, com o equipamento, com as pessoas, com os catadores, com a cooperativa, e que avisou o poder público e disse, olha, estava previsto no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, a lei municipal diz isso, a política federal diz isso, e agora a gente está concretizando, já que vocês não conseguem fazer isso quanto política pública, a cooperativa está chamando para si porque precisa do material. E ali a gente diz 2016, 2017, é que foi rápido, né? 2018, 2019, chegamos em 2020. E aí o que a gente tem hoje? 65% dos bairros do município são atendidos 2 vezes por semana pela coleta seletiva. Nós temos os caminhões percorrendo, atendendo a população que liga, e a gente vai lá e consegue fazer a coleta. Não se consegue cobrir tudo, porque não existe a valorização do poder público. Não se consegue cobrir tudo, porque de uma rua de 10 moradores, onde só 3 se separarem e entregarem o material, a gente não consegue manter o roteiro de coleta, a gente não consegue executar e manter aquela rua sendo atendida. Então, tu tem que priorizar as ruas que têm maior participação, as que têm acesso. As ruas de Viamão, quando não recebe uma patrola depois de uma chuva, tu entrar com um caminhão para ir lá recolher de uma rua inteira um morador só, imagina como é que tu vai manter uma coleta desse nível. Então, tem que ter a valorização do poder público na responsabilidade que a gente está prestando um serviço. O saneamento, na execução da gestão do resíduo sólido, ela é uma obrigação a ser custeada do gerador, depois do poder público, com a participação dos catadores. Ela não é inversa, não é nós que somos responsáveis por ir lá tirar o lixo da casa da pessoa, e nós que temos que dar fim nele, e nós que temos que prestar conta. Então, Viamão já é em reconhecimento ao comparativo que foi construído em outras que tiveram a participação, como eu disse antes, da sociedade, do governo e dos catadores. Viamão é um exemplo que a gente tem na região metropolitana. Está aí o Alex, que conhece muito mais a realidade dos diversos municípios, para nos apontar e dizer se é verdade ou não. Mas, de fato, esse é o primeiro ponto. Se nós olhar com um pouquinho mais de detalhe os outros municípios, nós vamos encontrar a cooperativa de catador que faz a coleta seletiva, a compostagem, a gestão, inclusive, de aterro sanitário, e faz tudo ao mesmo tempo, e atende mais de um município. A gente tem experiência e conhece esse município. Ele é pleno, ele é viável. É porque quando tu utiliza o resíduo de forma construtiva. É quando tu chama o catador, a sociedade e a gestão pública na mesma linha e consegue construir um projeto. É quando há boa vontade, não há só interesse. Aí sim funcionam as coisas. Mas, infelizmente, demora muito mais quando é só um para carregar aquilo, quando é um só para brigar por aquilo, ou quando um só que tem que convencer todo mundo. Então, mais do que nunca, podemos pegar a história e o exemplo que a gente tem de fora, as experiências e os resultados positivos, mas a gente já tem um bom caminho andado.
A gente já tem muitas pessoas dentro do município comprometidas que estão separando, que estão mantendo, que estão participando. A cooperativa já deu exemplo, prova e mostrou o trabalho e a capacidade. Agora, a gente tem que cobrar mais do governo e a gente tem que trazer os demais membros da sociedade para essa participação. Um ecoponto no município é outra referência que eu quero fazer e dizer para todo mundo que, se a gente procurar nosso plano de gestão de resíduos sólidos, está lá o ecoponto. Aí tinha um prazo para ser instalado, já passou esse prazo em mais de 3 anos. Cadê os outros ecopontos do município? Cadê a participação de novo da sociedade de poder público concretizando o que botou no papel, dizendo que ia funcionar a gestão do resíduo sólido, que ia ter um local para descarte adequado? A cooperativa foi lá e montou o ecoponto e mantém o ecoponto de novo às suas custas próprias. Como que nós vamos conseguir evoluir e discutir gestão de resíduos se a gente não consegue, mesmo botando no papel e se comprometendo, fazer cumprir? Então, acho que a gente pode olhar para o próprio município e analisar melhor a nossa história, que a gente vai entender que a experiência já está nos demonstrando que tem como fazer, que tem como construir, que é viável, dá para fazer sim. Quer falar, Alex? Fiorese, antes do Alex falar aí, eu quero registrar que tem várias pessoas aqui no nosso Facebook fazendo referência a esse tema. Então, tem a experiência, aqui estão anunciando a experiência de Gravataí, que em 2007 construiu a Agenda 21 ambientalista, onde colocaram várias práticas em ação e tal. Não sei como está atualmente, mas foi feito isso. Outra, a Débora, aqui ela está colocando que eles não colocam lixo orgânico junto com outro lixo, que faz o trabalho da produção de composto e assim por diante. Tem várias participações aqui. Mas eu quero entrar um pouquinho em 2 aspectos. Primeiro, eu quero concordar com o Alex totalmente que a lógica atual da coleta ela é negócio. Não interessa nada às empresas que fazem o trabalho, que ganham dinheiro com isso, retirar esses 60% aí, que é orgânico, que é bom, porque elas ganham em cima disso. É uma lógica absolutamente perversa. Quanto mais eles coletam, mais eles ganham. Então, não interessa às empresas. Infelizmente, muitas administrações, acho que elas estão absolutamente envolvidos nessa lógica de coleta tradicional, como ela é feita. Penso que a educação ambiental ela tem que ser permanente. Eu penso, quando olho essa rede de trabalho com os resíduos sólidos, eu penso sempre numa cidade que seja totalmente educadora, né? Que a prefeitura, que as redes, que as cooperativas, que as associações, que os moradores, democraticamente, todos se envolvam na educação ambiental. E permanentemente. Essa participação das pessoas, ela dá acesso também às informações, que muitas vezes o cidadão não tem, como, por exemplo, essa dos valores que envolvem a coleta de lixo. E não é por acaso também que muitos escândalos surgem por trás e nesses contratos com essas empresas. Acho que, Joaquim e Alex, eu acho que os guardiões da natureza eles estão sendo muito maltratados. Por que tem tanto dinheiro para essas empresas e não tem subsídios de uma coisa que beneficia os guardiões, aqueles que estão trabalhando, que estão reciclando, que coletam, que fazem o trabalho ali para proteger o meio ambiente? Por que nunca tem dinheiro? Ou sempre tem migalha só para esse setor? Então, eu acho que tem uma... E não é só viu, Fiorese e Peregrini, não é só com os catadores, os recicladores que têm pouco dinheiro. Os guardiões da natureza, eles estão sendo muito maltratados, como os índios, as suas terras, tudo é um ambiente capitalista, como diz o Alex bem, de exploração mesmo, que está em andamento, né? Mas eu destacaria aqui a educação ambiental, um esforço assim coletivo do meio ambiente. Isso tiraria, eu acho, muito desses focos de lixo que nós temos. Às vezes, no centro da cidade, na frente do Setembrina tem uma pracinha. No fundo da pracinha é um foco de lixo permanente. É carro, é caminhonete,
todo mundo leva o lixo ali. Não, não é possível. Então, o poder público, uma política pública de fiscalizar, de multar, de cuidar, mas de fazer as coisas acontecer, é muito importante e é fundamental. A coleta, independente se tem pouco, tem bastante, ela tem que ser permanente, o município tem que gastar com isso. Não jogar nas costas do reciclador, da cooperativa e assim por diante. Porque isso é um bem para o ambiente, é um bem para quem trabalha. Então, tem coisas que são de políticas públicas que tem que acontecer. Porque tem dinheiro para a empresa e não tem dinheiro para isso. Então, e educação ambiental, gostaria de destacar isso aí, Fiorécio. Sim, ótimo, Serginho. Então, aproveitando esse bloco, já são 8 horas e 17 minutos, também colocar aqui a participação da Sandra, e a Sandra no chat colocou, que ficou encantada com as falas, né? Parabenizando, e pergunta: de que forma podemos ter apoio da nova gestão em 2021, independente de partido, nestas causas ambientais? E cita que temos um grande exemplo em Florianópolis. Para vocês. E o Gimino, que está na sala, vai fazer uma intervenção ao vivo aí, Gimino. Abre o som aí, Gimino. E aí, então, o Alex e o Joaquim finalizam esse bloco aí para nós fechar o programa, tá bom? Então, fica com essas intervenções. Vai lá, João Guilhermino Félix, Gimino. Boa noite, então. É um prazer poder estar compartilhando desse momento com vocês. Conheço um pouco o trabalho da Covir, conheço um pouco o trabalho do Alex aí por conta da minha relação com a Beta e com o pessoal da Economia Solidária. E também, durante um período curto de tempo, eu cheguei a trabalhar no Ministério do Trabalho ali junto com Batatinha, bem no finalzinho do governo da Dilma, antes da derrubada, onde o meu trabalho seria acompanhar aqueles recursos que vieram do governo federal para as cooperativas na região metropolitana, que terminou voltando recurso porque muitos prefeitos não gastaram, né? A não ser o de Santa Cruz do Sul, que aplicou o recurso, pelo menos é o que eu consegui acompanhar naquele período lá de 2016, outros não efetivaram os compromissos que assumiram com o governo federal, com as cooperativas dos recicladores, né? Bom, primeiro, a questão da história, eu tenho a satisfação de conhecer um pouco, porque durante algum tempo fiz um trabalho vinculado ao PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, onde a gente priorizava atender o movimento de catadores, né? Em Porto Alegre, com o falecido irmão Chequinha ali, organizava o pessoal, né? E eu acho que foi um grande lutador, né, junto com os movimentos sociais aí da área, para a constituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, eu acompanho de muito tempo esse debate, tenho o prazer de fazer essa discussão, sou estudante de gestão ambiental e gosto de atuação nessa área, e acompanho alguns processos assim a nível de Brasil. Com relação a Florianópolis, foi criada a Política Municipal de Produção Orgânica e Agroecológica. E dentro da Política Municipal de Produção Orgânica e Agroecológica, entrou toda a discussão da Revolução dos Baldinhos, que é o recolhimento do resíduo orgânico nas escolas pelos alunos. A Concap, que é a empresa de saneamento de Florianópolis, criou os postos de compostagem e hoje o lixo orgânico todo vai para a compostagem e o resíduo, né, o produto desse composto vai para a produção orgânica no município. Isso é uma coisa que a gente pode sonhar em fazer em Viamão, né? A gente soube aí, numa aula ali do IFE, em que o Jorge, que é um sociólogo que hoje estava secretário lá em Mostardas, mas que viveu muito tempo em Viamão, que Viamão já teve uma usina de compostagem, onde todo o resíduo de poda de árvores, tudo era feito, mas isso foi abandonado pelo tempo, não foi dado manutenção, se corroiu lá, eu acho que era uma estrutura que ficava lá no Parque de Máquinas, da prefeitura, lá nos fundos da ETA, ali pelaquela região, não sei muito bem onde não conheço tão bem, mas soube que já teve. E penso que hoje, inclusive, fui numa reunião de uma escola aqui na Vila, na Santa Isabel,
junto com um bolsista do projeto Ecoviamão e com um professor ali para discutir uma proposta de ocupação da área da escola para a horta orgânica. E penso que toda essa discussão do resíduo orgânico nas vilas, na minha casa, eu separo todo o lixo, já desde que eu morei em Florianópolis no período de 92 a 99, já fazia isso lá, voltei para o Rio Grande do Sul, continuei fazendo. E eu não levo na Covir aqui, porque eu não sabia que a Covir tinha um posto de coleta de resíduos. Assim. Eu tenho passado ali no Beco do Soares, vejo algum movimento ali, eu levo todo o meu lixo que eu separo, o reciclado, para o galpão ali da Protase, aqui do fim da Protase, que era da Vila dos Papeleiros, lá, que era da Vila que ficava atrás do fórum ali, né? Esse pessoal veio aqui, montou o galpão aqui na Protase, e eu moro na Santa Isabel, uma vez a cada 20 dias, 15 dias, eu pego o que eu tenho de material reciclado e levo lá no galpão. E, não raro, levo até o do vizinho também, né? Convenci o meu vizinho a separar garrafa, separar o que é material de lata, essas coisas assim. Ele vai botando numa caixa, quando eu vou lá no galpão, eu levo, já levo o meu, já levo o dele. Mas eu acho que a gente pode, né, pensando assim no futuro, a partir do Ecoviamão, dos projetos nas escolas, e junto com a Covir, nós tentar envolver a sociedade nesse processo. Eu sou parceiro para discutir isso, sou parceiro para ajudar a implementar isso, porque eu acho que a escola é a porta de entrada, né? Eu sei que já teve um período que tinha uma escola aqui da vila, que uma vez por semana o caminhão vinha buscar o reciclado aqui. Depois parou de vir, não sei se era caminhão da cooperativa, como é que era, porque na época eu não estava com trabalho fora, vinha mais de noite ou fim de semana para casa, terminei não acompanhando muito. Mas eu acho que a gente tem espaço para construir isso, né, junto com o IFE, junto com a cooperativa, junto com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente. Quero que seja a gestão, acho que a luta faz a lei, quem vai fazer, organizar a sociedade, vai ter que ser nós, não vai ter que ser a gestão. A gestão pode ser parceira, é importante, pode ser que nem disse o Joaquim, que nem dois irmãos, pode ser um aporte fundamental, mas a gente não pode ficar esperando por eles, a gente tem que fazer a coisa acontecer. Então, um pouco era a minha contribuição para o debate. Excelente, Gimino. Então, Alex e Joaquim, vocês têm 5 minutos cada um aí para responder tudo isso e fazer o fechamento, né? Porque nós já estamos quase no nosso horário, né, Pellegrini? Então, vai lá, Alex. Então, antes que acabe, então, vamos tentar então ir finalizando. Primeiro é que eu acho que é importante que todas as pessoas sejam um agente ambiental. Mas da educação, ele é contínuo, né? Ele é eterno, aprende eternamente, até a morte a gente está aprendendo. E é extremamente importante que a gente traga para si, para a gente isso, né? Porque quando a gente faz isso, demonstrando para outro, a educação ambiental lá na escola, lá na comunidade, lá, a gente tira isso de nós, e isso não deve ser nos tirado. Isso deve ser uma coisa interna, né? Deve ser uma coisa que tem que estar convivendo conosco. Porque o processo da educação, lê-se, né, natureza, e natureza lê-se ser humano, e a gente é ser humano, então é um processo nosso. E que precisamos, óbvio, né, também fazer as cobranças, assim como todos os outros setores, a gente é cobrado quando erra, porque vamos pensar o cara que está tirando a habilitação, ele fez lá suas aulas, tirou lá o seu diploma, que é a habilitação, e depois ele vai andar na rua. Ele começou a trazer problemas, ele vai receber os meios de continuar educado, né? De continuar preservando, cuidando. Esse processo do educar é de cuidar. Na prática, vai receber uma multa, alguma coisa, porque fez alguma infração que vai atentar sobre a vida, atentar sobre outro, sobre o patrimônio, sobre a estrutura, né? E aí tem essa questão do cuidado, né? A lógica dos resíduos é a mesma coisa, né? Se a gente
ser educado, eu vou dizer que a gente fez o início da questão da reciclagem há 30 anos atrás, e há 30 anos atrás são os adultos que estão sentados olhando nós agora aqui. E não mudou muita coisa, vamos convenhando, né? Porque, então, tem que ser uma coisa realmente muito eterna. A educação ambiental é uma questão constante, mas precisa também de ter os outros mecanismos para ter o controle. Isso dentro de uma questão muito transparente, assim, né? Que, por exemplo, por que a prefeitura não faz o processo da taxação? Por que não faz as multas? Por que não cria e faz esses procedimentos? Justamente porque tem gente que ganha. A prefeitura é a que mais precisa de recurso. E os resíduos gastam em torno de 11% do orçamento municipal. Então, a gente sabe muito bem que tem essas questões que precisam estar sendo combatidas, enfim, e que precisam de alta participação social das comunidades para fazer com que isso realmente venha a se efetivar. Sobre a questão da pergunta da Sandra, nós estamos no momento pré-eleitoral. O que significa pré-eleitoral, Cláudio? Significa que que os partidos políticos estão montando a sua governo. Se a gente quer que tenha um governo na nossa cidade que vai trabalhar nessa questão da gestão ambiental, ecológica dos resíduos, com um viés social, os partidos precisam ter isso no programa. Precisa estar detalhado lá no programa o que vai fazer com os resíduos. Porque só assinar carta não serve. Tem que estar no programa registrado em cartório, quando vai registrar a chapa, para nós depois correr atrás e processar esses caras, se não cumprirem. Ou agradecer estar junto para construir, se vierem a cumprir. Quem é que não quer estar junto para construir modelos e sistemas que sejam inclusivos, que sejam solidários, que tenham um cuidado com o outro? Não há quem não quer ter isso. Há aqueles que querem lucrar e ganhar com isso. E aí vão estar sempre na lógica da competição. Então, nós precisamos, mais do que nunca, convocar os partidos políticos, que são os pré-candidatos. Eu e o Joaquim já fizemos isso com a Estela, né, Joaquim? A semana passada, a Estela provavelmente vai se candidatar, atualmente ela é pré-candidata, e nós colocamos a questão do programa de gestão de resíduos de uma forma que tenha todos esses mecanismos que a gente foi discutindo até agora. Mas precisa ter os outros partidos, os outros também, salvo o risco da gente não votar e ainda falar mal deles se eles não quiserem fazer essas coisas que são tão caras, tão importantes e tão justas para nós. Eu quero agradecer vocês por terem me convidado. Vocês me desculpem eu estar aqui meio também me atravessando nas outras coisas, porque a vida não para, está muito dinâmico. Do João Guilhermino, agora na última, trazendo a questão de Florianópolis. Eu incluiria a questão do Itacorubi, lá no processo da organização dos catadores, da questão da reciclagem, lá da cooperativa Aparecida também, né? E outros processos que a gente fez lá em Florianópolis, em 2008, quando a gente foi organizar os catadores lá, que é um exemplo daqui também, da nossa região. E aí agradecer a cada uma e cada um também que acompanharam nós pela live. Tem uma série de companheiros e companheiros, catadores e catadores, inclusive alguns professores meus, colegas de disciplina aqui do curso aqui da faculdade, também estão acompanhando. E dizer para vocês, para finalizar, sem muitas delongas, já delongado, né? É que eu estou também nesse processo de construção de saberes, e esses saberes logo espero que estejam públicos para a gente conseguir dialogar, não como questão da verdade plena, mas como uma contribuição de coisas que são extremamente importantes e caras para a questão da sociedade, principalmente para a questão do meio ambiente. Agradeço, então, todas e todos. Muito obrigado. Ótimo, Alex. Muito obrigado, Alex. Joaquim? É injustiça. Falar depois do Alex é cruel. O Alex tem que fechar, não pode ser eu por último. Mas vamos lá. Não vou deixar o fechamento para nós encerrar tudo que a gente tem para falar. A gente não vai conseguir falar tudo que eu gostaria de passar para quem se dedicou e prestou atenção e participou desse vídeo. O tema é bem longo, é bastante coisa relacionada,
mas eu acho que nesse momento que a gente até então finaliza, é importante a gente tentar pegar o que a gente está vivendo agora e tentar deixar o link com a realidade de cada um, para ficar mais prático a questão. Estamos numa pandemia, estamos vivendo o dia a dia, difícil para todo mundo, e a realidade do município, mais uma vez, ela se encontra justamente na fragilidade. Na fragilidade da questão política, onde a gente não tem uma forma de gestão que acalente o morador, que acalente quem está aqui dentro. Se nós olhar para o Estado, é fragmentado, é com dificuldade, e também há trancos e barrancos. Se nós olhar a nível federal, é pior ainda. Então, onde é que a gente se localiza na questão política, na questão social? Se tu olha pela questão da demanda das pessoas que estão precisando hoje de um atendimento, não tem. Precisa de um socorro, não tem. Precisa de trabalho, não tem. Tudo não tem, né? E a gente tem ainda a disposição dos recursos naturais que ainda sobraram, e isso está relacionado com a questão do resíduo, o não gerar, a questão ambiental, a questão da gente ter racionalidade com a forma que a gente vive, e a gente continua ignorando tudo isso. Então, acho que, mais uma vez, respirando fundo, como o Alex disse, é um momento eleitoral e a gente é aberto a receber toda a população, inclusive os políticos que fazem parte da população, né? Temos que constituir os compromissos dentro dos planos de governo, dentro do que está sendo proposto e composto, como proposta do daqui para frente, do daqui em diante, mas mais do que nunca, da gente pegar a legislação que já foi estabelecida, de pegar o bom senso da realidade que a gente está vivendo e a necessidade de todo mundo, que é comum, de fazer uma política pública, de reconhecer os recursos naturais e a nossa dificuldade de conseguir constituir um sistema mais justo, socialmente responsável, ambientalmente responsável, e reestruturar isso que a gente construiu a trancos e barrancos. Então, tem jeito, sim, de trazer essas pessoas que estão hoje no município aí, são hoje em torno de 400 a 500 pessoas que continuam sobrevivendo ou completando a sua renda a partir da reciclagem, trazer eles para dentro de um processo melhor, com menos esforço, com menos problemas do que está trabalhando sem nenhum apoio na rua. Tem como a gente parar de mandar resíduo para fora e começar a gerar dentro disso uma economia para o município, na questão ambiental, na questão econômica. Tem como a gente construir, sim, com as pessoas realmente comprometidas em fazer uma mudança, essa realidade. E a gente não pode desistir, não, por mais complicado e mais difícil, a gente não pode largar a mão e tem que continuar nesse caminho. E isso funciona. Então a gente tem que continuar falando a verdade, continuar seguindo reto, continuar chamando mais pessoas de boa vontade. Nisso eu agradeço o Instituto Federal, a Tecnopuc, as entidades que estão sempre em apoio e acompanhamento aos processos de formulação na questão ambiental, na questão de gestão de resíduos, na questão social, aos companheiros de conselho, tanto no Conselho de Segurança Alimentar quanto no Conselho Ambiental, no qual a gente participa em cadeira, e a gente chama a população para participar e ter consciência desse processo que afeta a vida de todo mundo, que é relacionado em várias áreas, né? Nosso muito obrigado. A Laura também, que é a presidente da Covir, que faz parte hoje da questão direta da gestão do processo, tanto do Galpão do Ecoponto, por não estar aqui representada, mas eu faço alusão, que é uma mulher de fibra que está defendendo essa questão interna de operação. Com mais dificuldade que a gente continua operando, mesmo durante a pandemia, e graças aos apoios que a gente recebeu justamente para conseguir, durante esse processo, reestruturar e começar uma nova forma de gestão. Quero só fazer um último, para finalizar, para não me delongar, quero fazer um comentário justamente do Sérgio, que casualmente eu não sabia que estaria hoje na live, mas que nos procurou no começo dessa pandemia e num momento muito crítico para nós. A gente estava passando por um momento quase que desesperador e eu acho até que eu assustei o Sérgio quando teve na frente do Ecoponto, não foi, Sérgio? Numa hora que eu cheguei a desabar, porque a gente não sabia nem como a gente ia continuar operando, a gente não sabia se a gente conseguir manter as pessoas dentro da proposta, e a gente conseguiu, junto ao movimento, daí reestruturar, e junto ao apoio que a gente teve do IFE, reestruturar a maneira de trabalho, garantindo que as pessoas iam continuar com saúde, trabalhando, e dentro do modelo de coleta que a gente implementou. Então, meu muito obrigado aos que nos acompanham, quem participa, a sociedade, quem tem como construir, sim, um futuro melhor, e a gente depende de todo mundo para conseguir chegar nessa meta. Meu muito obrigado. Muito bom, Joaquim. Nós que agradecemos, Joaquim, Alex. Realmente vocês merecem o nosso reconhecimento, as nossas palmas, e a gente está aí enquanto Instituto Federal, enquanto um braço do Estado em Viamão, né, da União, no caso, justamente para se envolver nesses processos que garantam melhor qualidade de vida, mais sustentabilidade, mais futuro, né,
e inclusão social. É isso que a gente tem como compromisso, número 1. Eu vou passar a palavra aos meus amigos Ricardo Pellegrini e Serginho Kupfer para fazer o fechamento. E, de minha parte, mais uma vez, graças mesmo por ter aprendido muito nessa noite com vocês aí, mais uma vez. O Pellegrini sempre tem uma mensagem bonita para encerrar, então só quero deixar um agradecimento, meu grande abraço ao Alex e ao Joaquim, que estiveram conosco, com boas ideias, compondo nossos painéis virtuais, com mais essas ideias sobre os resíduos sólidos. Muito importante. Então, fica o meu abraço, Cláudio Fiorese, ao Pellegrini, e viva os trabalhadores organizados, recicladores, as cooperativas, esse movimento ambientalista, viva o nosso Instituto Federal e nosso SEB Caminho do Bem. Pellegrini. Então, eu acho que as palavras do Serginho são muito generosas, né? Tem palavras bonitas, né? Eu acho que não é bem essa a realidade. O nosso orador máximo aí é o nosso Cláudio Fiorese. Mas eu queria realmente agradecer a participação do Alex e do Joaquim. Eu já tive a oportunidade de encontrar o Joaquim em algumas reuniões e realmente admiro todo o trabalho aí do Covid e do Ecoponto e todos esses trabalhos que eles têm executado e a disponibilidade que eles têm toda vez que nós procuramos. Aí, quando tivemos a Feira Tupambaé, eles se prontificaram a botar uma estante lá falando da educação ambiental, nos ajudando, e essa disponibilidade, e a gente sabe a dificuldade que eles têm de tocar essa cooperativa, mas estão sempre prontos, né, a nos ajudar, e aqui no nosso centro budista, né, nos acolherem sempre, né. Então, muito obrigado por vocês, que vocês sigam nessa batalha, sigam nesse trabalho, e que a gente realmente possa fazer o que o Joaquim falou, de ir dialogando com essas frentes políticas que vão se candidatar, e que a gente possa, as políticas tenham, né, uma visão ecológica, tenham uma visão que possa eu acho que depois desse momento de pandemia, vai ser difícil que os partidos não aderem, né? Não façam adesão a essas questões todas ecológicas que estão sendo colocadas, e para ter chegado a esse ponto dessa pandemia. Muito obrigado a todos. Nesse momento final, a gente sempre abre os microfones de todo mundo. Quem quiser dar um tchau para nós aqui. E hoje eu notei que nossa maior adesão está nas redes sociais. Estamos lá, vamos compartilhar uns aos outros, vamos tentar entrar. Nós entramos no Ecoponto, o Ecoponto entra no Centro Budista, e vamos tentar disparar isso, que as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir essa aula de vocês, né? Essa aula sobre resíduos e esse conhecimento profundo do nosso município de Viamão. Eu realmente fico agradecido, né, de começar a entender um pouquinho dessa questão que é muito importante, né? Essa questão do resíduo sólido. Muito obrigado aí, Joaquim, Alex, aos meus parceiros aí, Cláudio Fiorese e o Sérgio. Gratidão a todos, uma boa noite a todos. Valeu, boa noite. Valeu. Valeu. Boa noite. Obrigado, Luiz Felipe, mais uma vez. Obrigado a vocês Tchau, por boa contribuírem. Boa noite, pessoal. Foi um encontro muito bom. Sandra. Boa noite. Boa noite, Obrigado, Sandra. pessoal. Boa noite. Obrigado, Sandra. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Muito bom. Muito bom. Lá. Muito bom. Valeu. Mais uma noite espetacular. Fecha lá, Luiz Felipe, no Face. Sim.